Imagine um mundo sem smartphones, internet ou mesmo palavras escritas. Foi assim que tudo começou, há milhares de anos, quando os primeiros humanos vagavam pela Terra. Viviam num planeta sem as conveniências modernas, onde a única forma de dizer "cuidado com aquele leão" era através de gestos e sons primitivos. Era uma questão de vida ou morte, literalmente. Mas as coisas começaram a mudar cerca de 12 mil anos atrás, quando nossos ancestrais descobriram algo revolucionário: a agricultura. E com isso, as primeiras comunidades começaram a se formar. Era o começo do que chamamos de civilização. As tribos deixaram de apenas sobreviver e passaram a construir algo mais. Algo que conectaria cada um de nós de formas que eles jamais poderiam imaginar. Mas quando foi que os humanos começaram a realmente falar? Não sabemos ao certo, mas a maioria das teorias sugere que as primeiras linguagens surgiram há cerca de 50 mil anos. E isso, amigo, foi um divisor de águas. De repente, os humanos deixaram de apenas emitir sons arbitrários e passaram a contar histórias, a falar do passado, do futuro e até de coisas que nunca existiram de fato. Foi o ponto de partida para a imaginação e para a criação de novas realidades. E assim, com a linguagem florescendo, surgiram as primeiras formas de arte, como pinturas em cavernas, que contavam as histórias de suas caçadas, de seus deuses e de seus medos. Foi o primeiro passo na longa jornada de preservar o conhecimento para as gerações futuras. Mas os humanos não pararam por aí. Milhares de anos depois, por volta de 5 mil anos atrás, surgiu algo que mudaria completamente o jogo: a escrita. No começo, ela era um segredo guardado a 7 chaves pelas elites. Apenas alguns poucos sabiam como usá-la para registrar leis, histórias e segredos. Quem sabia ler e escrever tinha um poder enorme nas mãos, podendo decidir o que seria lembrado e o que seria esquecido. Era uma maneira de controlar a história. Mas então, no século XV, veio Johannes Gutenberg com sua invenção: a imprensa de tipos móveis. E essa foi a revolução. Antes, livros eram artigos de luxo, copiados à mão e disponíveis só para os mais ricos. Mas com a prensa, as palavras passaram a se multiplicar rapidamente e, de repente, qualquer um que soubesse ler tinha acesso a um mundo de ideias. As elites já não podiam mais controlar tão facilmente o que as pessoas sabiam. A informação estava finalmente se espalhando. Aí veio o século XIX e, com ele, o telefone. Em 1876, Alexander Graham Bell fez com que as pessoas pudessem falar diretamente umas com as outras, mesmo a quilômetros de distância. Foi como se o mundo tivesse encolhido de repente, e as vozes das pessoas passaram a viajar por fios a uma velocidade inimaginável para a época. Pela primeira vez, era possível negociar e resolver problemas em tempo real, mesmo estando a oceanos de distância. Poucas décadas depois, um novo protagonista entrou em cena: o rádio. Em 1895, Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão, e em pouco tempo, o rádio se tornou o meio de comunicação preferido de milhões. Durante as guerras mundiais, ele era a voz que trazia notícias, esperança e até um pouco de entretenimento em tempos difíceis. O rádio conseguiu unir as pessoas, fazendo-as sentir que faziam parte de algo maior, que ouviam as mesmas palavras, mesmo estando em continentes diferentes. Mas nada se comparava ao que estava por vir. A televisão, que surgiu em 1927, logo se tornaria o coração da vida moderna. Nos anos 50, ela já estava na sala de estar de milhões de famílias, mostrando ao vivo eventos do outro lado do mundo. A televisão transformou a maneira como nos conectamos com as notícias e com a cultura, fazendo com que cada um de nós pudesse ver o que antes apenas imaginávamos. E então, em 29 de outubro de 1969, um evento simples, quase sem alarde, mudou tudo para sempre. Dois programadores, Charlie Klein e Bill Duval, estavam em frente a terminais de computador, tentando enviar uma mensagem de uma universidade na Califórnia para outra. O sistema caiu antes que conseguissem digitar login, mas aquele "Lió" perdido foi o primeiro passo de algo que mudaria o mundo: a internet.
De uma conexão falha à revolução digital, a internet transformou a forma como nos comunicamos, trazendo a possibilidade de enviar mensagens, áudios e vídeos para qualquer parte do mundo em questão de segundos. O que antes era uma conversa entre vizinhos, agora era uma troca de ideias entre continentes. A internet não só nos conectou, mas também nos deu acesso à maior biblioteca da história da humanidade, a apenas alguns cliques de distância. Hoje vivemos boa parte de nossas vidas online, com acesso instantâneo a informações e possibilidades infinitas de criação. A revolução digital mudou completamente a forma como aprendemos, trabalhamos e nos divertimos. E assim, voltamos à pergunta: como conseguimos chegar até aqui? A resposta está na nossa vontade de nos conectar, de contar histórias e de imaginar juntos um futuro melhor. A jornada da comunicação é a jornada da nossa própria evolução. Desde os gestos tímidos da pré-história até a troca de memes e vídeos na internet, o que nos une é essa vontade de compartilhar, de entender o mundo e de nos entendermos uns aos outros. E enquanto continuamos a escrever esse próximo capítulo, uma coisa é certa: ainda há muitas histórias a serem contadas.